dia. 1 Pedro 1:3. O apóstolo Pedro está encorajando os cristãos que iriam passar por grandes perseguições. Mas só que essa perseguições que eles iriam enfrentar era pelo governador Nero, familiares e amigos. Mas Pedro passa a encorajá-los. E nesta manhã, o Senhor também nos encoraja, porque o poder de Deus, ele é atuante. Atuou naquela época e atua hoje também. E ele começa assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, que jamais perecerá e perderá o seu valor, guardada nos céus para vós, pelo poder de Deus, sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último dia. Então, Pedro está dizendo para aqueles irmãos que, pelo poder de Deus, e para nós hoje, que pelo poder de Deus nós somos guardados, mediante o quê? A fé. Como já foi dito, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi morto na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e uma vida abundante. O Senhor, ele pagou as nossas dívidas e nos deu o direito de nós sermos regenerados, sermos justificados através do seu sangue. Mas também ele nos guarda pelo seu poder. Lá no Salmo 23, vai nos mostrar a proteção do Senhor, né? A sombra protetora do Senhor. E ele nos conduz por um caminho de refrigério, ele nos conduz por um caminho que nós podemos caminhar sem medo, porque o poder de Deus, né, a palavra do Senhor, vai nos dizer que o amor ao Senhor lança fora todo o medo. E na nossa trajetória com Cristo, realmente, nós ficamos, às vezes, com medo, muito medo. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou servindo certo ou não? Essa é uma preocupação realmente normal. E nós devemos ter realmente esse temor de se estamos agradando ou servindo ao Senhor, como nós deveríamos estar servindo a Ele. Mas Pedro vai dizer, pelo o poder de Deus, sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar nos últimos tempos. Então, pela salvação, pelo poder de Deus, nós somos guardados e nós não podemos andar, né? Claro, a gente tem que ter temor do Senhor, mas nós não podemos ficarmos temerosos, porque quando nós tememos, nós agimos sem fé. E sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele creia que Deus existe e que é o galardoador dos que o buscam. Ele é o quê? O premiador, o presenteador, o protetor daqueles que buscam ele. Então, a gente anda com o Senhor em fé, no poder do nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E Judas, ele vai dizer aqui no versículo 24, ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Nos guardar de quê? De tropeçar. Guardar de tropeçar e apresentar-vos
jubilosos e imaculados diante da sua glória. Aquele povo que Pedro estava falando, eles estavam temerosos, eles estavam preocupados, porque eles estavam em perseguições. E quantas das vezes eu e você também estamos assim, no meio das lutas, nos meios das batalhas, né? Nós temos visto tanta coisa acontecendo no nosso Brasil, principalmente no nosso Rio de Janeiro, e podemos correr o risco de ficarmos temerosos. Quantas pessoas estão deixando de ir à casa do Senhor com medo mesmo da criminalidade, porque o inimigo está aprisionando as pessoas desta forma. Claro que eu não vou dizer que a gente não, se tiver dando um tiroteio, nós não vamos sair, não devemos, claro que não, mas nós não devemos ter medo. Medo, né? O poder, ora, aquele que é poderoso, quem é aquele? Jesus. Aquele que foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, ele é poderoso para nos guardar de tudo, inclusive das nossas incertezas, se estamos agradando a ele ou não, para nos guardar imaculados, para nos apresentar jubilosos e imaculados diante da sua glória. Então, que nós possamos ter a confiança de que o Senhor, ele nos guia num bom caminho. É ele que nos conduz ao caminho certo. E aquele a quem ele chama, ele também capacita. Aquele a quem ele chamou, ele dá a direção. E aqui agora no Salmo 23 vai dizer assim: refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então, o salmista, ele tinha também essa preocupação. E ele ora a Deus pedindo, nesse Salmo 23, que o Senhor pudesse guiá-lo, que o Senhor, primeiramente, pudesse refrigerar a alma dele, que o Senhor pudesse tirar os temores que estava junto com ele, aquilo que, às vezes, nos deixa muito preocupados, a ponto de nós não entendermos o que o Senhor quer realizar em nossas vidas. E ele pede, né, para que a alma dele, né, para que ele seja refrigerado. Antes disso, ele pede: conduza-me mansamente às águas tranquilas, e refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Vereda da justiça, né? Ele pede ao Senhor para que ele esteja na presença de Deus sem culpa, porque o Senhor já o justificou, o Senhor já o guardou. Então, que nós possamos, quando entrarmos na presença do Senhor, entrarmos seguros de que é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos dá o poder dele para podermos caminhar. Caminhos de justiça significa, né, caminhos retos, através dos quais o Senhor, como um bom pastor, conduz o seu rebanho. Né? O bom pastor, quem é o bom pastor? Jesus. Veredas são trilhas ou caminhos que as pessoas costumam passar e percorrer por aquela estrada. Então, nós estamos com Jesus ao longo da caminhada e aquelas pessoas também estavam com Jesus. E Pedro estava encorajando eles a prosseguir nesse caminho, mas que nós devemos deixar que o bom pastor, Jesus, nos guie. E quando o bom pastor ele nos guia, ele nos leva a entender aquilo que ele está falando e aquilo que ele está pregando. Pelo poder de Deus, sois guardados mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar nos últimos dias. E ele prossegue dizendo: nisso vós os exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário,
sejais entristecido por várias provações. Independente do que nós estamos passando, independente do que nós estamos vendo, nós devemos nos exaltar, exultar no Senhor, termos a alegria de estarmos junto com o Senhor, né? Dele estar junto conosco nesse caminho. Porque ele diz no 7, essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós estamos passando é para levar, né, o nome do Senhor Jesus a ser conhecido. É para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo vai dizer que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados para os seus propósitos. Então, ele diz, para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando nós, mesmo passando por dificuldade, nós entendemos o propósito desta dificuldade, nós não iremos sair do caminho, pelo contrário, nós vamos passar chorando, sim, mas glorificando e exaltando o nome do Senhor. E ele no 8 vai dizer, embora não tendes visto, mas o amais. E embora não vedes agora, credes nele e exultais com alegria inefável e cheio de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ele está dizendo aqui que aqueles irmãos, eles não conheciam, eles não viram, né? Embora não tenhas visto, aliás, eles não viram, mas amaram Jesus. Eles ouviram falar de Jesus, assim como nós também. Nós não vimos e nós ouvimos falar de Jesus, mas nós o amamos. Nós o amamos e cremos nele, que ele é poderoso para nos guardar, para nos libertar, para nos livrar, para nos trazer para junto dele. E, por fim, nos dá a salvação pela fé em Cristo Jesus, a salvação da nossa alma. Independente do que nós estamos passando, independente do que nós estamos enfrentando, porque em todo tempo, Paulo vai dizer que aquele que deseja seguir Jesus piamente vai sofrer perseguições. E as perseguições vão chegar, já estão chegando, ou já estamos passando. Creio que cada um de nós passamos por lutas, por dificuldades, estamos passando por lutas e dificuldades, mas não podemos esquecer que Deus é conosco, que o Espírito Santo dele é conosco, que o Senhor refrigera a nossa alma, que o Senhor nos liberta. E, por fim, nós recebemos o quê? A salvação que está preparada para nós desde a consumação dos séculos. Que neste dia, eu e você possamos receber o poder de Deus em nossas vidas, para que seja destruído todas as ações diabólicas e que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis, com uma fé atuante, louvando e adorando a Deus, para que possamos continuarmos caminhando e sendo refrigerado pelo Senhor debaixo da sua sombra protetora. Amém? Deus seja louvado. Aqui no 12 ele vai dizer assim, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam estas coisas. Está falando dos profetas. Vou ler aqui o 11. Para saber qual o tempo ou qual a circunstância que o Espírito de Cristo que estava neles indicavam
quando predisse os sofrimentos de Cristo, as glórias que os seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejavam atentar. Pedro está dizendo para eles que os profetas pregaram, que os profetas anunciaram, os anjos desejavam pregar o Evangelho. Então, vale a pena nós estarmos aguardando aquele grande dia em que o Senhor está conosco, que nós iremos estar com o Senhor. Oremos. Pai querido e amado Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja, Pai, o teu nome. Bendito seja, ó Espírito Santo, que tem nos guiado, que tem nos guardado, que tem nos livrado das nossas lutas e nossas batalhas. Mas, Senhor, neste momento eu quero mais uma vez te pedir que o teu poder ele seja atuante sobre as nossas vidas. E que nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, o poder do Senhor, o poder libertador, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, esteja hoje desfazendo, destruindo todas as ações malignas e satânicas contra as nossas vidas. Senhor, toma-nos em tuas mãos, dirija os nossos passos, seja conosco, Senhor, traz refrigério ao coração aflito, ao coração angustiado, acalma, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, que nós possamos estar olhando para Ti e Te exaltando, Senhor, Te adorando acima de tudo e de todos. Engrandecido seja o Teu nome nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra entre com poder em nossos corações e gere vida, gere transformação, gere cura, gere libertação no nosso ser, que os temores sejam arrancados, que os temores sejam lançados por terra, Senhor. Nos ensina, ó Espírito Santo de Deus, como devemos andar. Guia-nos, Senhor, pelas tuas veredas da justiça, que nós possamos continuarmos trilhando os teus caminhos. Ajuda, Senhor, seja dissipada as dúvidas do coração nesta manhã e aceita-nos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, porque nós não vimos o Senhor, mas nós ouvimos falar do Senhor. E nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Deus, salva o nosso Brasil. Salva-nos, salva a nossa casa, Senhor. Traz libertação à nossa família. Traz salvação, Senhor, às nossas vidas. Pois Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra e pelos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus.